Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco de algumas perguntas que são relacionadas à parousia ou à volta de Jesus. Existem muitos livros, muitas posições escritas sobre a volta de Cristo. Nós temos os amilenistas, os pós-milenistas, os pré-milenistas. Cada um tem aí uma posição sobre a igreja, se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois. Mas hoje nós vamos falar sobre uma situação sobre a ressurreição. Então sempre há perguntas sobre a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos mortos. E os apóstolos, eles, no capítulo 24 de Mateus, quando diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Essa estrutura demorou aí mais de 40 anos para Herodes construir esse templo. Ele quis fazer esse templo juntamente lá com o povo de Israel, uma parte política dele. E então nessa construção que ele faz, ele deixa esse templo extraordinário. Então eu estive lá em Jerusalém, eu vi a maquete do templo, assim, a cidade antiga de Jerusalém. Então assim, é um colosso, uma coisa extraordinária. Então os discípulos mostraram, para Jesus: olha que coisa, falando da estrutura, olha que estrutura magnífica. E lá em Roma tem várias estradas e ruas que tem 3, 4 níveis para baixo, assim, de arqueologia, descobrindo coisas novas. Então você vê grandes estruturas, assim, o mundo antigo, tinha muitas estruturas maravilhosas. E Jesus disse para eles assim: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo-lhe o seguinte: dize-as quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus sai do templo, caminha, uma subida fora assim da cidade, e tem no lado assim os cemitérios, e lá em cima tem um Monte das Oliveiras, e do qual Jesus subiu, e dali dá para você ver toda a paisagem de Jerusalém. Eu tenho algumas fotos ali que eu tirei até daqueles lugares, é muito interessante. Então você, sobre o Monte das Oliveiras, tem um declínio, e lá fica o templo, lá atrás, fica o muro, cidade antiga de Jerusalém cercada. Então Jesus sobe lá e diz para eles, mas eles fazem 3 perguntas, Eles dizem assim: quando serão essas coisas? Que sinal haverá? E o fim do mundo. Então aí Jesus, no capítulo 24, explica para eles aí e fala toda essa situação. E uma das situações, é que Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. Isso realmente aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com o general Tito, e cerca Jerusalém e destrói ali toda a cidade. Conta-se que o historiador Flávio Joséfo disse que a ideia não era a destruição do templo, mas pegou fogo e o ouro que tinha no templo desceu ali pelas fendas, e eles então removeram as pedras para tirar aquele ouro. Bom, de qualquer forma, essa profecia é cumprida. Mas a ressurreição é uma pergunta que está lá na carta de Paulo, a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Em Atos dos Apóstolos, interessante que no capítulo número 1, quando
eles, no capítulo número 1 aqui, quando Jesus ele sobe aos céus, né? E ele diz assim: porque estáis, no verso 9 aqui, ó, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Então, esse texto nos fala que Jesus foi, mas vai voltar. E Jesus, então, lá em Mateus capítulo 26, 25, 26, Jesus, então, ele tem a sua ressurreição. E a pergunta, então, nós estamos vendo aqui, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando será a ressurreição, né, de Jesus? Lá em 1 Timóteo capítulo 4 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, e dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, e pela hipocrisia do homem, que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Então a apostasia nos últimos tempos é o abandono da fé. Então isso é uma coisa que a Bíblia fala. E lá também em 2 Timóteo, no capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. É o homem que egocentrismo dos dias de hoje. Avarentos, quer dizer, só pensam em si, presunçosos, soberbos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos e profanos, né? Ingratos aos pais e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, não consegue reconciliar, não consegue perdoar, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então, assim, não tem amor por aquelas pessoas boas, mas sempre pela coisa errada. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparente piedade, mas negando a eficácia dela. Desses vocês se afastem. Então, a extrema corrupção dos últimos tempos. Então, aqui Paulo, no capítulo 3, ele retrata essa corrupção que vai acontecer, que nós faremos também, podemos falar aí nas próximas oportunidades, né? Mas hoje nós queremos falamos aqui das respostas de Jesus, das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, e a pergunta, né, sobre a ressurreição. Então, Paulo, no capítulo 4 da primeira carta de Tessalonicenses, ele diz acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Então, você se lembra que eu comecei falando lá, na pergunta com os apóstolos, quando acontecerá isso? Então, eles perguntam 3 coisas: a volta de Jesus, o fim do mundo, quando Jesus vai voltar. E Jesus responde para eles ali numa pancada só, né? Pá! E que nós podemos destrinchar isso. Mas aqui Paulo, ele diz para aquela igreja que estava perguntando, que eles estavam assim, sem esperança, que havia morrido as pessoas, os amigos, e porque até o próprio judeus tinha um grupo dentro do judaísmo, tinha os zelotes, tinha os fariseus, os saduceus, um desses saduceus, eles não criam na ressurreição. Jesus usou certa feita sobre isso e deixaram eles ali brigando entre eles. Então, mas Paulo escreve que todas essas coisas haveriam acontecer também, mas que nós devemos ter essa esperança.
E eles: não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. A palavra dormir aqui é uma ideia não de dormir literalmente, como algumas religiões creem. Tem algumas religiões que creem que a pessoa, ela dorme, então chama sono da alma. Então a pessoa, ela dorme, e quando Jesus voltar, essas pessoas vão continuar dormindo. Então mas aqueles que aceitaram Jesus, que obedeceram eles vão acordar e vão ter uma vida eterna, vão ter essa ressurreição. Mas isso, a Bíblia diz assim, olha, Jesus com aqueles 2 malfeitores da cruz, um do lado direito e à esquerda, um deles disse assim: lembra de mim quando entrar no paraíso. A palavra paraíso é uma palavra árabe, que é um lugar de, mesmo paraíso, pensando lá no paraíso onde habitava Adão e Eva. Lembra de mim. E tem o céu e o seio de Abraão, que tudo é a mesma coisa, né? Então lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E na parábola do rico e de Lázaro, essa parábola, Jesus fala que tem uma grande barreira, né? Mas ele diz que aqueles que estão ali não podem passar para lá, e os que estão aqui não podem passar para cá. Mas lá o rico lhe diz assim: olha, manda lá, mestre, manda Abraão molhar a minha boca. Então há um sofrimento, e há nesse tempo intermediário, antes da segunda ressurreição, antes da segunda julgamento, né? Porque nós somos julgados pelas obras, os crentes serão julgados pelas obras, mas já são salvos. Mas haverá um segundo julgamento, onde serão lançados o diabo e os seus seguidores no lago de fogo. Então a pessoa não está dormindo, ela está acordada, ela está, porque a Bíblia diz: eu sou Deus de vivos, não de mortos, né? Então essas pessoas estão vivas. Uns já no antegosto da vida eterna, no seio de Abraão, no paraíso, esperando o julgamento das obras, e o outro já no Hades, que a Bíblia significa sepultura, inferno, buraco, lugar de sofrimento, onde a Bíblia diz que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então muitas pessoas não creem nisso, né? Mesmo sendo cristão, onde já se viu? Deus é Pai, né? Deus não vai fazer isso, mas Deus é justiça também. Então ele já mandou seu Filho Jesus na cruz para aqueles que o servirem, o seguirem, se livrem dessa condenação. E ele diz assim: não entristeçais como os demais que não têm esperança. Então aquela igreja precisava ter esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então a palavra para Paulo não é morte, né? Morte é muito pesada, mas está dormindo. E como é que nós podemos entender isso? Quando Jesus caminha lá com seus amigos lá em Betânia, e alguém manda dizer para Jesus que Lázaro havia morrido. Estava doente, né? E havia naquele tempo, ele acabou morrendo. E Jesus disse assim: olha, vamos até a casa de Lázaro porque ele dorme. Mas Jesus estava dizendo que ele tinha morrido. Aí os apóstolos não entenderam, né? Mas quem que é? Está dormindo? Por que nós vamos lá? Não, Jesus, Lázaro morreu. Então assim, humanamente, para nós é morte. Essa separação do corpo, da família, dor. Mas espiritualmente não é morte, é sono. É como se você tivesse dormido aqui nessa vida, mas está lá com uma vida eterna, esperando a ressurreição desse corpo. E a Bíblia diz: porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, e não para precedermos os que dormem. Então Paulo, o que ele fala?
Paulo está dizendo aqui, a ideia que Paulo tinha, a ideia paulina, é que Jesus ia voltar por aqueles dias. Então Paulo trabalhou muito, porque Jesus vai voltar, ele vai pregar no mundo antigo, quase o mundo inteiro, e ele vai dizer, eu quero pregar onde o evangelho chegar, porque Jesus vai voltar. Infelizmente, a Bíblia diz lá em Mateus que enquanto não houver a pregação do evangelho do reino para o mundo inteiro, Jesus não vai voltar. Então ainda há muitas pessoas que não ouviram o evangelho. Há muitas tribos, há muitos povos que ainda não conhecem a Deus. Países comunistas inteiros, Coreia do Norte. Então o que se faz na Coreia do Norte, por exemplo? Você sabia que os cristãos, né, eles colocam bexigas de ar, garrafas, e colocam mensagens da palavra de Deus e jogam no mar. Então, para que essas pessoas que não conhecem o evangelho possam chegar ali e pegar. Lá na Coreia eles mandam as bexigas atravessam o país, chegam ali, caem, e as pessoas têm porções da palavra de Deus. Então, porque não pode entrar ali. Então é fechada as portas, não tem a Bíblia, não tem a internet com a Bíblia para você estudar e tudo mais. E tem milhares de pessoas que não conhecem ainda o evangelho. Então Paulo tinha essa consciência aí e pregou o evangelho. E você tem pregado o evangelho para as pessoas, né? E porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta dos céus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O mesmo descerá do céu. Aquilo vocês viram lá em Atos, capítulo 1, ele vai descer com a voz dos arcanjos. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então Jesus não vai mais pôr os pés dele aqui nessa terra. Seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nas nuvens. Paulo ele tem uma ideia que Jesus vai voltar por aqueles dias, e essa ideia é tão fixa que ele está pensando assim que Jesus vai voltar e ele vai estar vivo. Então ele estava dizendo aquilo para a igreja, olha gente, não fique preocupado, nós vamos ser arrebatados, as coisas estão acontecendo. E de fato isso não aconteceu, estamos esperando, né, 2000 anos, algumas igrejas, inclusive os adventistas já marcaram aí tantas vezes a volta de Jesus, né? Mas Jesus disse que a hora e o dia só Deus é que sabe. Então esperamos, e ele disse que vai vir como um ladrão. Então esse arrebatamento há de acontecer, pois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E eles, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escrevas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E aqui Paulo continua, né? Quando disser que haja paz e segurança, então sobrirá a repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estáis em trevas, para que não sejam surpreendidos. Então, estamos vivendo nos últimos dias, realmente, não é? Um evangelho realmente que se prega hoje nas igrejas, e um evangelho sem cruz, isso é um fato. Nós temos cada dia menos pessoas querendo ser pastores, ser missionários, cada dia menos pessoas querendo se envolver na obra do Senhor. Mas que corpo nós vamos ter? O mesmo corpo de Jesus, né? Jesus, ele, com seus discípulos, ele entra ali no meio e Tomé diz assim, eu preciso ver para crer. E Jesus diz assim, coloca a mão aqui na minha chaga. Então quando Tomé colocou a mão, ali ele pôde sentir, né? Coisa palpável. Mas Jesus atravessa a parede e entra no meio deles. Então é um corpo glorificado. E Jesus então chega ali, os seus discípulos também ali na beira do mar, e faz uma refeição ali para estar com eles. Então Jesus até participa ali com eles. Então é um corpo glorificado. Então o Senhor construiu e nos fez com corpo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Jesus veio
nessa imagem e semelhança de Deus, com esse corpo do qual nós teremos também, nós não seremos descorpados, né? Não seremos assim almas sem um corpo. Não, teremos esse corpo. Então os primeiros que vão ressuscitar, quem morreram? Todos eles. Agora, quem vai ressuscitar? A humanidade inteira. A morte que foi jogada no mar, todo tipo de morte, né? E só que uns ressuscitarão e receberão uma morada eterna, e outros receberão uma condenação eterna. Então, o que você pode escolher, você escolhe agora na sua vida. Esse corpo glorificado não será o corpo que nem os anjos têm, né? Porque os anjos não têm corpo. Não será igual a Deus, mas semelhante a Jesus. Semana que vem falaremos mais um pouco sobre isso. Deus te abençoe, que você tenha um tempo realmente abençoado, e você poderá depois compartilhar essa aula com alguém. E lembro sempre que tiver alguma pergunta, você poderá fazer aqui para nós nas nossas redes sociais, ou aí nos nossos telefones. Nós temos aí o WhatsApp, que você pode entrar em contato, 99-300-6411, 19-99-300-6411. Tá bom? Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus nos permitir.